Fala galera, tudo bem? Nós somos do Grupo Gestão e fomos convidados para trazer para vocês hoje uma aula sobre gestão de projetos para ajudar nesse projeto do Mobiliza FT, né, que é trazer conteúdos, trazer aula e conhecimento para a galera do curso de Engenharia de Produção durante esse momento de quarentena de Covid-19. Eu me chamo Lucas Trento, eu sou consultor do Grupo Gestão. Eu sou o Vitor Ferreira, também sou atual consultor do Grupo Gestão. E nossa aula hoje, ela é em torno desse tema que é gestão de projetos, né? Então, para explicar isso tudo, a gente vai começar falando sobre a metodologia ágil, depois vamos partir para um framework, que é uma variância dessa metodologia ágil, que é o Scrum, e depois vamos falar um pouquinho mais também de como nós, do Grupo Gestão, aplicamos o Scrum no nosso dia a dia e nossa rotina de projetos. Falando um pouquinho da metodologia ágil, né? Foi uma metodologia criada nos anos 2000, lá no comecinho dos anos 2000. O Manifesto Ágil foi publicado no ano de 2001 e ele veio para contrariar, né? E para dar uma mexida e uma mudada nas metodologias de projetos tradicionais. Então, eles se baseiam em quatro valores principais, que é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, a valorização realmente das pessoas e das interações entre elas durante o projeto. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Então, nesse caso, por exemplo, eles citam um software, mas isso pode ser aplicado para qualquer tipo de projeto. Óbvio que a metodologia ágil inicialmente foi criada para desenvolvimento de softwares, mas um software pode ser comparado a outros tipos de projeto. Então, nesse sentido, esse valor traz a ideia de que o principal foco tem que ser em ter entregas que vão trazer valor para o nosso cliente, ao invés de só trazer documentações cheias de coisas escritas que no final não vão agregar nada. O terceiro valor é colaboração com o cliente, mais do que negociação dos contratos. Óbvio que não desmerecendo toda a negociação para conseguir os projetos, a parte de realmente reunião com os clientes, mas depois disso o projeto inicia e é importante, até mais importante, a manutenção desse contato com o seu cliente, com ligações constantes, por exemplo, trazendo um pouquinho mais para a realidade nossa. O último valor seria responder a mudanças mais do que seguir um plano, talvez um valor que realmente exemplifique o que é a metodologia ágil, que é saber responder às mudanças ao invés de realmente seguir um plano que é pré-estabelecido e que não há espaço para adaptações e para melhorias durante ele. Bom, além disso, os valores já são muito voltados para essa comparação entre a antiga metodologia tradicional e essa nova metodologia ágil, que vem com o Manifesto Ágil, que o Lucas acabou de explicar. E os pontos que traz como essa diferenciação dessa nova metodologia para a antiga é muito essa questão do planejamento e execução. Então, antigamente, os projetos eram baseados no método cascateamento, ou seja, era tudo pré-estabelecido, tinham prazos pré-definidos e as atividades eram muito interligadas, ou seja, para eu executar a próxima etapa do projeto, eu tinha que ter feito as atividades anteriores até o fim no prazo correto. E isso acarretava em muitos atrasos e acabou que esse prazo a gente via que não tinha como ser realmente mensurado por esse pré-estabelecimento. Então, essa nova metodologia de planejamento e execução, ou seja, você, ao decorrer do projeto, você vai traçando as linhas de ações, você vai vendo o que tem que melhorar e realmente planejando para você chegar no entregável final, que é, inclusive, o último valor. E a parte de lidar com empecilhos e não tentar mapeá-los, isso é muito voltado com a questão do constante feedback e uma filosofia, talvez um tipo de cultura que você não tem que mapear todos os empecilhos antes, até porque isso não é muito trivial. Uma boa analogia para fazer, para você entender essa questão da metodologia ágil com a tradicional, é você pensar que uma viagem de trem seria essa metodologia tradicional, onde você tinha que estar no local X às Y horas para poder chegar no local B que você precisa. Então, você tinha que traçar exatamente e fazer como o planejamento ditava para você.
E já a metodologia ágil, não. Você tem um ponto A e você tem que chegar a um ponto B. Então, eles lidam isso como se você tivesse uma viagem de navio. Então, no mar, você não teria como mapear os empecilhos que chegariam até você. E você, ao decorrer da sua trajetória, você ia lidando em como realmente passar por cima daquilo que vai acarretar em algum tipo de atraso, ou como você fazer para acelerar certo tipo de processo. E, por fim, o último ponto, que seria a validação constante das entregas. Isso é muito voltado, inicialmente foi muito voltado para a esfera do desenvolvimento de software, porque muitas vezes, os clientes dessas empresas de software não tinham tanto conhecimento sobre o que ele queria que tivesse no software. Então, era uma espécie de cocriação que, por entregas constantes, entregas que seriam validadas ao decorrer do projeto, iam trazendo resultados, iam trazendo feedbacks, e o resultado final era um pouco mais alinhado com a real expectativa do cliente, que inicialmente, provavelmente, ele já não tinha isso na sua cabeça tão claro. Bom, então, falando agora sobre Scrum. Scrum, que é o framework dito pelo Lucas, pode passar, Lucas, que é esse framework ágil, que basicamente vai dividir esse processo ágil em ciclos, priorizando então a entrega de valor ao cliente. Então, essa constante cocriação com o cliente, baseada também no ciclo PDCA, que é o Plan, Do, Check e o Act. Ou seja, você vai fazer um planejamento inicial, sim, você vai ter um norte, e você vai executar esse norte inicialmente, porém, em períodos reduzidos de tempo, você vai ter o momento do check, que seria essa análise, uma análise constante que você faria, tanto com o cliente quanto com a sua equipe, com o cliente, para ver se está fazendo sentido o projeto, se o produto que vocês estão elaborando faz sentido com a expectativa que ele estava criando, e também se a forma com que vocês estão trabalhando realmente está sendo a melhor forma. Então, colhendo feedbacks de quem está executando o projeto, até mesmo visões externas, visões do consultor, do coordenador, enfim. E a parte do ACT é exatamente você colocar em prática aquilo que você viu como ponto de melhoria. Ou seja, o real objetivo do Scrum seria você fazer a arte, no caso, é o nome do livro do Scrum, que seria a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Então, com essa metodologia, você consegue reduzir os custos que teria caso você tivesse, então, naquela metodologia de cascateamento, que quando ocorre atraso, aumenta o tempo, então acaba que o tempo é dinheiro. Então, você reduziria os custos e aceleraria o processo do desenvolvimento do projeto. Isso, aí como o Vitor comentou mais ou menos a base do que é o Scrum, ele é um framework que realmente envolve várias funcionalidades, ele tem várias ideias dentro dele. A gente trouxe aqui algumas ideias dentro do Scrum que a gente considera muito importante para você realmente entender como que funciona um projeto que é baseado nessa metodologia Scrum, né? Então, as sprints, que são meio a cara do que é o Scrum de verdade no nosso dia a dia, as sprints são basicamente de 1 a 4 semanas, que é a recomendação dessa metodologia, que basicamente dentro dessas sprints você define o que será feito durante esse tempo pré-determinado. Então, as atividades, quem são os responsáveis, qual seria o nível de esforço para fazer cada atividade. E dessa maneira você consegue meio que moldar o segmento do projeto da maneira que você quer em períodos curtos. Então, sempre buscando as validações que a gente comentou antes, buscando as entregas periódicas, constantes para os nossos clientes. Então, a sprint, ao invés de você fazer um projeto com planejamento, um projeto, por exemplo, de 2 meses, em vez de você fazer um planejamento de 2 meses direto, você pode dividir esse planejamento inteiro em algumas sprints. Então, as sprints meio que colocam em prática tudo que a metodologia Scrum busca trazer para o gerenciamento de projetos, que é realmente essa parte de todo mundo durante a semana saber o que realmente tem que fazer, que sejam coisas palpáveis, que sejam coisas visuais e que seja de entendimento por parte de todo o time Scrum, né? E falando um pouquinho mais do time Scrum, ele é basicamente dividido em 3 funções. Então, tem a função do Product Owner, a função do Scrum Master e a função do time de desenvolvimento. O Product Owner seria o responsável mais por ter esse contato com o cliente, né?
Então, manter esse contato direto com o nosso cliente, com as empresas que trabalham e confiam na gente. E depois também ajudaria a organizar, né, a planejar o continuamento do projeto. Então, ele meio que deixaria a terra preparada para o Scrum Master vir e meio que garantir que tudo aquilo que seja acordado e que seja organizado durante as sprints seja realmente executado pelo time de desenvolvimento. Então, aqui o time de desenvolvimento vão haver mais pessoas nele, né? Então, por exemplo, temos um Product Owner, um Scrum Master e alguns funcionários dentro do time de desenvolvimento. Então, eles realmente vão colocar a mão na massa, vão executar no dia a dia, mas é sempre bom lembrar que no Scrum, o time de desenvolvimento, ele tem total liberdade para também tomar algumas decisões, planejar alguma parte da sprint, mudar o backlog e também resolver problemas sem o Scrum Master intervir. Então, essa é uma parte muito importante do Scrum, ele realmente dá liberdade para todos os membros do time fazerem o que eles precisarem fazer para a melhoria do projeto, para o bem-estar do cliente. Então, mas sempre lembrando que eles têm toda essa abertura um com o outro e cada um pode acabar fazendo a função do outro. É importante falar também que se um projeto for muito, muito grande, podem haver vários times dentro deles. Então, por exemplo, se o seu projeto é muito, muito grande, você não precisa fazer um time Scrum gigantesco. Você pode dividir em 2, 3 time Scrums e eles sim vão se dar reporte um para o outro, vão se comunicar, mas é sempre importante manter o time Scrum, manter um Product Owner, um Scrum Master e o seu time de desenvolvimento para cada time. Então, agora seguindo para o outro ponto, que é o Planning Poker, né? Eu comentei de mensurar a dificuldade, né, de cada atividade, o esforço que seria necessário para realizar cada atividade da sprint, e é aqui que a gente vai realmente determinar isso. Então, na sprint você já sabe o que você tem que fazer naquela semana, você já tem uma atividade que é, por exemplo, ligar para o meu cliente, mapear meus processos, etc, etc. A partir do momento que você tem isso bem mapeado, bem alinhado com todo mundo, você vai partir para mensurar, né, e tentar buscar uma previsão de quão aquilo vai ser difícil para você. Qual vai ser a dificuldade que aquilo vai trazer para você durante a semana? Aí entram variáveis de, eu tenho dificuldade em fazer tal coisa, ou eu tenho menos tempo para fazer isso, minha semana está mais ocupada. Ou realmente isso é uma tarefa difícil, que demanda uma qualidade técnica. Então, o Planning Poker entra exatamente para isso. Ele é um método realmente de mensuração de esforço. Então, você utiliza a escala de Fibonacci, que vai até o 13 só no caso, para medir o Planning Poker. Então, vai 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Então, dentre essas notas, você tem que escolher uma que vai realmente determinar qual você imagina que vai ser o seu esforço para cada atividade. Então, por exemplo, para mim pode ser que mapear processos seja algo muito fácil. Então, eu vou colocar que é um 3 para mim, porque eu tenho facilidade, eu vou conseguir fazer de maneira rápida, mas talvez para o Vitor seja algo mais difícil. Então, ele coloca um 8. Então, ele é muito individual também, de entender qual vai ser a dificuldade de cada um, para poder também planejar o tamanho da sprint. O tamanho da sprint, as quantidades de atividades dentro, porque você consegue, pelo Planning Poker, ter uma pontuação que meio que representaria o esforço daquela sprint, ou seja, as sprints não ficam ou impossíveis de serem realizadas por completo, e também não ficam com uma facilidade tão grande assim. Então, você consegue realmente criar sprints que vão ajudar o projeto e que vão ser coerentes com o tamanho e com as habilidades da equipe. Ô, Trento, uma coisa importante também de lembrar é que na criação desse Planning Poker foi de uma dor que eles tinham percebido
na época da metodologia tradicional, que eles não conseguiam, de fato, medir qual é a realidade do tempo gasto para realizar tal atividade. Então, a partir disso, eles buscaram uma nova metodologia para encontrar uma mensuração que pudesse dar o norte para essas pessoas durante o projeto. Então, nós não conseguimos mensurar o tempo de cada atividade, mas conseguimos sim pensar em qual esforço nós teríamos que dispor, né, para poder realizar essa atividade. Então, vem muito para isso também, para sanar essa dor da antiga metodologia tradicional. Exato. O outro ponto que a gente também listou aqui é o daily, né? Então, o que que é o daily? Basicamente, ele é um reporte diário das equipes de projetos. Então, é um momento rápido, né? Ele tem que ser curto, ele não é uma reunião semanal, ele não tem que ser, nele não tem que ser abordado tudo que está relacionado ao projeto. Então, alguns erros de pessoas que tentam fazer o dele às vezes colocarem deles muito grandes. Isso acaba desanimando o time, né? Porque todo dia tem que ter uma reunião, então o daily tem que realmente ser algo dinâmico, algo rápido, onde em algumas poucas perguntas você consiga sintetizar tudo aquilo que você fez no dia, quais foram os outputs que você conseguiu extrair deles, quão difícil foi aquilo para você, se você conseguiu fazer tudo o que você tinha planejado, por que que você não fez, qual vai ser seu dia de amanhã. Então, ele é realmente um momento de parar e pensar e entender como que foi meu dia, como que eu posso melhorar ele para que amanhã seja um dia melhor. Então, isso é muito importante também para manter uma transparência entre a equipe, todo mundo saber exatamente qual que é o estado atual de cada membro, como que eu posso ajudar ele, aonde que ele está precisando realmente de mudar, o que que eu posso copiar dele que ele está fazendo certo. Então, o dele realmente vem para isso, para manter essa transparência, esse compartilhamento de esforços durante o dia. Mas lembrando que ele realmente tem que ser algo rápido para não ficar muito cansativo. A reunião que vem depois, a reunião semanal, por exemplo, daquele projeto, aí sim a gente busca abordar mais momentos mais técnicos, realmente o que você está com dificuldade de realizar, por exemplo, de um estudo que você está fazendo para o projeto, que você está tendo dificuldade, você pode mencionar no dele, mas tentar não entrar muito em detalhe, para que não se estenda muito e vire algo cansativo para a equipe toda, certo? Um ponto sobre o dele é que ele vem muito também para a gente não se restringir a essa questão de aceleração da execução, que vem na questão dos feedbacks das reuniões semanais. Então, nas reuniões semanais é onde você vai entender como está acontecendo o projeto. O Scrum Master, então, vai estar ali para orientar, vai ver quais os planos de ação a serem tomados para que melhore, então, ou otimize a forma com que você está trabalhando. Mas o dele acompanha isso para que diariamente você possa mensurar e entender como é que tem sido a sua forma de trabalhar. Então, é uma forma de mensuração um pouco mais individual, que permite que você mantenha esse ciclo de feedback, esse real ciclo de PDCA aí que você vai poder manter durante os projetos, então, inclusive durante as sprints. Exato. Óbvio que tem a parte individual, que é muito importante, mas também tem a parte do coletivo. Mas a parte individual realmente é uma parte importante que o Vitor comentou, para você ter esse momento de reflexão própria, que é muito difícil de ter numa rotina de projetos, certo? E o último ponto que nós listamos é o Kanban, né? Então, o Kanban, ele vem para trazer a dinamicidade de todo esse gerenciamento Scrum e, basicamente, você vai ter aquilo que foi elaborado junto ao time Scrum, que você terá que fazer na próxima sprint. Aqui vai ser o acompanhamento. Então, basicamente, você vai ter 3 colunas, ou então 3 separações, né, que você normalmente utiliza com post-its. Então, no to-do, você vai ter tudo que você vai ter que realizar naquela sprint. Então, a partir do to-do que você vai conseguir mensurar como é que vai ser a sua sprint, quanto de esforço vai ser despendido. Aí entra também a questão do planning poker e o alinhamento entre a equipe. Então, pessoas que têm mais facilidade em entender tal escopo, que esteja nesse to-do, pode dar uma pontuação um pouco menor, então um nível de esforço reduzido, se comparado a uma pessoa que acha essa atividade demande um pouco mais de esforço. Então, esse alinhamento é muito importante para que
a equipe possa, de fato, entender como é o andamento como será o andamento do projeto, né? Então, qual a velocidade que eles vão conseguir adquirir ao decorrer desse projeto, ao decorrer dessa sprint. Então, no to-do, essa é a parte em que você vai planejar, de fato, o que vai fazer na semana. No in progress, é basicamente o que você já está fazendo. Então, a primeira atividade, como o Lucas falou, em relação ao mapeamento de processo, eu tenho que mapear alguns processos. Eu comecei mapeando 2, então eu passo esse post-it para coluna do progresso, então é o que eu já estou fazendo agora. Aí você tem o controle daquilo que já foi feito, daquilo que você está fazendo e aquilo que você ainda tem que fazer. Aquilo que já foi feito, já adiantando a parte do done. Então, você vai ver tudo que você já foi feito, tudo que você já fez. E o importante disso é que, como o Lucas falou na questão das sprints, é uma filosofia do Scrum você chegar ao final de uma sprint com um entregável. Então, algo que você possa levar para o cliente validar. Então, você planejar isso no to-do para que chegue ao final da sprint no done com o entregável. Algum protótipo, alguma parte do projeto já pronta e também ali vai ser a parte onde você vai coletar os insumos de como foram as etapas anteriores. Então, talvez o planejamento foi um pouco maior do que o esperado, ou talvez a forma de execução não foi tão eficaz. Então, a partir desses dados, que você vai ter o controle de tudo que foi feito, da mensuração do esforço de cada coisa, você vai ver um parâmetro geral de como foi a sua sprint. Então, esse é quase que o centro do Scrum, o coração do Scrum, onde você, de fato, tem um gerenciamento daquilo que você vai fazer, como fazer, e muito disso do porquê você vai fazer isso também. Então, às vezes, você pega uma grande atividade ou então uma grande etapa do projeto. Um exemplo, como no Manifesto Ágil, eles falam de desenvolvimento de software. Talvez você esteja desenvolvendo um software, desenvolvendo um aplicativo com inúmeras funcionalidades. Então, você consegue destrinchar elas em sprints para que não fique tão pesado e você consiga, a cada final de sprint, você ter um entregável, você ter uma parte, uma funcionalidade já operando para chegar no seu cliente e validar, alinhar as expectativas, ver o que está errado e assim você partir para frente. Exato. E o importante do Kanban, além de manter realmente esse controle sobre o que é feito durante a semana e o que a gente consegue entregar para o cliente ao final dessa sprint, também tem a parte muito visual, né? Às vezes a gente coloca que tem algumas atividades que têm que ser feitas durante aquela sprint, mas fica muito abstrato. Então, o Kanban também vem para trazer essa parte de ser algo mais palpável, ser algo que você pode olhar, realmente ver o que você precisa saber. E isso acarreta em uma produtividade maior, né? Em um senso de responsabilidade por aquela atividade, já que você está conseguindo realmente ver ela. Exato. E meio que resumindo, né, e sintetizando tudo isso que a gente comentou, existe o ciclo Scrum, né? Que nem eu falei, ele é tudo que a gente falou. Óbvio que a gente tentou entrar em um pouquinho mais de detalhe de cada parte, mas basicamente esse da imagem é o ciclo Scrum. Então, vocês podem ver que tem o Product Owner, tem o time e tem o Scrum Master ali. Então, o Product Owner realmente começa a parte do ciclo Scrum, organizando, fazendo contato com o cliente, produzindo backlog. Junto com o time, ele já começa a planejar reuniões, né, marcar reuniões para montar as sprints, montar o backlog da sprint. Então, ele monta isso com o time e aí o time realmente começa a executar aquela sprint sobre supervisão do Scrum Master, que mantém é responsável pela manutenção, né, pela execução verdadeiramente mais assertiva daquele backlog da sprint, que nem eu falei, ela realmente tem que ser mais curtas, de 1 a 4 semanas. Então, o time vai realmente executar o que o Product Owner ajudou eles a montar, né? E o Scrum Master vai realmente supervisionar tudo e, que nem está pontuado ali, garantir que o Daily Scrum seja feito, que os reportes sejam dados, que as atividades sejam feitas pelas pessoas que ficaram responsáveis por elas. Então, e no final, né, da sprint, chega a um trabalho, que nem o Vitor comentou, toda sprint no final tem que ter um entregável, né? Tem que ter aquelas entregas parciais que a gente comentou que é tão importante dentro da metodologia Scrum e que diferencia
realmente a metodologia ágil da metodologia tradicional. Então, ao invés de você ter algo no final com todas as entregas juntas, você vai entregando para um cliente aos poucos, para ele que ele possa implementar e que você possa ajudar ele a implementar, né? E outro ponto positivo de realmente entregar tudo aquilo que você tem planejado em tempos diferentes, não entregar tudo ao final, é que você consegue, que nem eu falei, implementar, ver o que está acontecendo com aquela implementação, ver se ela está surtindo o efeito que vocês achavam que ia, ou se não, o que a gente pode fazer? A nossa próxima entrega pode vir para solucionar esses problemas que o outro trabalho da outra sprint não conseguiu solucionar. Então, no final, o cliente recebe um valor muito maior do que ele recebia antes, né? Às vezes ele recebe o que ele queria, mas realmente não é aplicável na empresa dele. O Scrum vem para realmente acabar com isso. Então, a gente tenta buscar também essa palavra dentro do grupo de gestão, que é a cocriação. Então, o Scrum ajuda demais, demais mesmo a manter esse contato com o cliente, porque ele precisa disso. Ele demanda isso e ele, no final, garante realmente um produto que seja exatamente o que o cliente quer e o que ele precisa e que ele consiga aplicar com a nossa ajuda. Exatamente. Então, a partir disso, vamos entender como funciona esse gerenciamento de projetos com o Scrum, que é a forma com que hoje o grupo de gestão roda. E, basicamente, nós temos um time Scrum, que é a nossa equipe, né? Nós não adequamos todos os nomes do Scrum, mas, tipo, na prática, acaba que o coordenador, no caso, seria o Scrum Master e os consultores do time de desenvolvimento, né? Já que a gente tem separado a parte do primeiro contato com o cliente, que seria a nossa outra área de mercado. Mas, enfim, então, basicamente, a nossa equipe é formada por um coordenador, na maior parte das vezes, e os consultores variam de acordo com o escopo do projeto. Então, a partir disso, já definido qual foi o escopo vendido, já definido a equipe, passamos para o alinhamento inicial. Então, é nossa chamada reunião de kickoff, onde nós vamos até o cliente e começamos esse ciclo Scrum, porque é o primeiro momento onde a gente chega com o cliente, alinha as expectativas, então a gente projeta talvez algum tipo de protótipo, perdão, que se já tiver acontecido algum escopo semelhante, isso facilita. Um exemplo, nós vendemos muito planejamento financeiro e o nosso entregável, na maior parte das vezes, é uma planilha. Então, nós podemos, nessa reunião de kickoff, chegar para o cliente, já mostrar alguns modelos, aquilo que pode vir a ser o entregável final para ele. Então, a partir disso, nós alinhamos as expectativas com o cliente e fazemos, após isso, uma reunião interna, onde vai ser a primeira reunião de backlog, onde a gente vai planejar a imersão. Essa imersão é muito importante porque é onde a gente realmente entende a realidade do cliente. Nós, a partir da imersão, conseguimos coletar alguns indicadores. Nós pegamos alguns indicadores que podem ser mensurados ao decorrer do projeto para a gente entender tanto a nossa eficácia quanto os resultados para o cliente. Então, temos indicadores internos para ver como está sendo o nosso trabalho, e indicadores externos para ver, de fato, como o resultado está impactando na vida do nosso cliente, como está fazendo ele ser um empreendedor melhor. E a questão da gestão de riscos. Então, nessa imersão, nós vamos entender quais são os riscos que nós podemos eventualmente ter no projeto. Então, é um período de muita introspecção dentro do cliente, um período de muito estudo, um período onde nós entramos na nossa gestão do conhecimento para procurar projetos parecidos, para a gente mapear quais foram os problemas que tiveram esses projetos, como a gente pode remediar esses problemas ainda na fase inicial, porque é muito importante que nós chegamos já com uma bagagem boa. Então, essa imersão vem muito para isso, para dar essa base, para dar essa, inclusive, uma confiança. Começamos a ter um relacionamento melhor com o cliente a partir disso, porque a gente já não chega começando o projeto na prática, já não chegamos executando. Nós chegamos, conhecemos a realidade do cliente e, a partir disso, nós começamos, de fato, ao fim da imersão com o nosso projeto. Que ele vem com muito a ideia do que o Lucas falou, do Scrum, que é o período das sprints, das validações constantes. Então, a partir dessa divisão de sprints, nós vamos ter inúmeros entregáveis para o cliente. Então, se nós fizermos uma parte desse, como eu disse, como exemplo, o planejamento financeiro, teremos alguma funcionalidade já pronta para ele, teremos alguns dados já feitos. Então, a gente vai modelando junto com o cliente, vamos co-criando e sempre com validações constantes. Então, a gente vai deixando o produto final com a cara do cliente.
o cliente não vai ficar ansioso para imaginar, poxa, como será que vai chegar meu produto? Não, ele vai estar junto com a gente com essas entregas parciais, então vai ser meio que um produto que ele também fez conosco. Então, essa cocriação vem muito para isso. Então, além disso, também temos o daily, né, que é o nosso relato da produtividade do dia. Então, nós podemos tanto ver de pessoas das nossas equipes, quanto entender a nossa produtividade. Então, todo final de dia, nós respondemos algumas perguntinhas sobre, como o Lucas falou, aquelas vezes perguntas sobre como é que o que eu fiz no dia, o que foi aquilo que me pediu de ter tido uma boa produtividade, como eu vi o dia de hoje comparado ao de ontem, então, com alguma mensuração por nota, e também aquilo que foi empecilho para mim hoje, para que eu use isso como já uma gestão de risco para o dia de amanhã. Então, assim como nas reuniões semanais, temos esse daily para poder manter esse ciclo do feedback, esse ciclo do desenvolvimento constante, que é muito a premissa que traz o Scrum. E, por fim, as nossas reuniões semanais, que é onde elaboramos o nosso Kanban. Então, onde junto com os nossos coordenadores, a gente pega o que temos que fazer na semana, nós abrimos, então, tudo aquilo que temos de prioridade para fazer, a fim de que cheguemos no produto final. Então, montamos o backlog, fazemos o nosso planning poker, então mensuramos como vai ser o esforço que teremos que despender durante a semana e, por fim, os feedbacks. Isso é muito importante porque, como eu disse inicialmente, durante a imersão, nós podemos coletar alguns insumos de projetos passados. Então, esse é o momento que nós alimentamos para projetos futuros poderem ter o nosso projeto de agora como insumo. Então, esses feedbacks vêm no formato de análise semanal, então a gente coloca tudo aquilo que aconteceu na semana, tudo aquilo que foi bom, todas as tomadas de decisões que trouxeram resultados positivos, assim como aquilo que foi empecilho, aquilo que atrapalhou o andamento da sprint, aquilo que fez com que nós não fôssemos produtivos. Pode passar, Tênis. Adicionando um ponto que o dele, o formato, né, dele, é óbvio que existem recomendações dentro do Scrum, mas ele basicamente para ser um reporte do seu dia, da sua produtividade. Dentro do grupo gestão, nós fazemos ele virtualmente, né, pela ferramenta do Slack. Então, ao final do dia, cada um manda o seu dele, respondendo aquelas perguntas dentro da sua área. Então, todos podem ver, as suas equipes de projeto podem acompanhar o que você fez no dia, como você se sentiu. E ele, como eu falei, ele é feito de maneira virtual. Ele pode ser feito presencial, mas também, por exemplo, em época de Covid-19, nós já estávamos muito acostumados a fazer o daily virtualmente, então a rotina do daily continuou para a gente, não teve que ser também sempre por videochamada, o que também pode acontecer dentro da empresa. A área de inovação roda assim com dailies por chamada, por ser uma área com menos pessoas, fica mais tranquilo de realmente fazer uma chamada, todo mundo falar o que aconteceu no dia, até porque os assuntos deles são muito interligados, então faz muito sentido todo mundo entender o que cada um fez no dia. Na área de projetos, por ser um pouco maior, a gente prefere fazer num grupo, onde todo mundo manda, mas também é recomendado que todos leiam os deles de cada um, principalmente daquelas pessoas que você está envolvida em projetos, porque nós temos, geralmente, em épocas normais, a maioria dos consultores está envolvido em 2 ou mais projetos, então ele manda o dele lá na área de projetos, as pessoas que estão nesses grupos com ele leem aquele dele, que já serve para todos os projetos que ele está envolvido e já tem uma visão bem palpável de o que ele fez, por que ele acabou não fazendo aquilo que ele tinha se programado para fazer, certo? E só complementando o que o Lucas falou, a questão dos dailies, isso vem muito também o real sentido do Scrum, que na ciência da palavra é um termo de futebol americano ou rugby, se eu não me engano, que tipo, a ideia de você estar com o seu grupo junto e você avançar junto. Então, não adianta você ter um dia produtivo, você está se desenvolvendo, mas a sua equipe não está acompanhando você. Então, vem muito isso de alinhamento, tanto de desenvolvimento quanto de expectativa do próprio time. Exato. Agora, falando um pouquinho mais de como que é a aplicação, né, do Scrum no grupo gestão, nós utilizamos algumas ferramentas, né, de gerenciamento que a gente busca que sejam realmente visuais, que nem eu comentei, a parte do Kanban
de ser visual é muito, muito importante. Então, as funcionalidades também têm que englobar tudo aquilo que o Scrum propõe para a gente. Atualmente, nós utilizamos o Trello, que na verdade é a principal ferramenta de gerenciamento de projeto e tem sido no último ano, nos últimos 2 anos aí, ou mais, eu não me lembro de certo, mas faz um tempo já que nós usamos o Trello. Por ele conseguir realmente englobar tudo isso que a gente precisa, a gente conseguir colocar o Planning Poker, criar um backlog da sprint, que é um backlog do projeto em si, fazer o Kanban da sprint, fazer o Kanban da semana, também realizar essa análise final, né? Coletar os feedbacks, não em relação só à equipe, mas também em relação a tudo aquilo que foi feito e o que a gente poderia ter feito de maneira diferente, que nem o Victor comentou. E também lá é um lugar, uma plataforma onde a gente consegue inserir conteúdos de capacitação, então sempre buscando o entendimento real de todo mundo da equipe sobre aquele escopo específico ou sobre algo relacionado ao cliente. Então, como eu falei, a gente usa o Trello, então a gente vai comentar sobre o Trello, mas a gente também vai falar um pouquinho do Oro depois, que é uma outra ferramenta muito parecida com o Trello. Na verdade, as duas ferramentas são muito baseadas no Kanban, né? Então são variações do Kanban com mais algumas funcionalidades, né? Relacionadas a elas. Então, primeiramente falando um pouquinho do Trello, vou mostrar aqui um exemplo para vocês de um Trello de um projeto nosso. Esse é um projeto interno de uma construção de um dashboard para acompanhar nossos indicadores, né? Então, começa aqui pela central do projeto. Então, tem várias listas, né? Na verdade, que você pode ir criando aqui. Então, você coloca os nomes dela e o que fica muito mais tranquilo de você fazer um projeto que tenha a sua cara, né? Que tenha a cara da empresa. Mas óbvio que existem sugestões que o livro dá de como montar o seu Kanban, de como montar seu backlog. Atualmente no grupo de gestão, os Trellos que nós criamos mais ou menos seguem esse padrão, né, que eu vou mostrar para vocês agora, que é a central do projeto. Então aqui a gente coloca coisas relacionadas a planejamento, data de início, data de dias úteis, data de término prevista. Aqui você pode também colocar a identidade visual para você utilizar nos slides, a identidade visual do seu cliente e do grupo gestão. Então, informações úteis em relação àquele cliente. Aqui, por ser um projeto interno, não há muitas informações, mas com o cliente você pode colocar quem é o cliente que você está mais em contato, informações sobre ele, informações que o time realmente deva entender e deva ter de fácil acesso. Depois nós vamos para a lista. Uma coisa interessante, Trento, uma curiosidade, na verdade, porque antigamente, na metodologia tradicional, tudo isso intrinsecamente existia, só que eram pilhas e pilhas de papéis que eles tinham com todo o planejamento, inúmeros gráficos gigantes que depois, agora, estão migrando para metodologia ágil, estão sendo extintos para que o planejamento seja feito por meio do Trello. Então, basicamente, toda essa documentação, toda essa burocracia que antes era feita está sendo toda centralizada em uma central muito visível e muito útil, de fato, com aquilo que nós realmente precisamos do projeto, todas as informações. E o que o Tenente ainda vai dizer. Pode prosseguir aí. Beleza. Então, seguindo as listas aqui, nós temos aqui aquilo que eu comentei com vocês, de capacitação da equipe, né? Então, temos conteúdos e ferramentas. Então, a equipe inteira pode inserir aqui conteúdos que vão ser interessantes para aquele escopo. Então, por exemplo, esse era um escopo de criação de um dashboard. Então, aqui vão ter conteúdos voltados para isso. Então, como criar um bom painel no Power BI, 8 dicas para um ótimo dashboard. Então, realmente vão ser conteúdos que vão agregar para a equipe, vão capacitar, vão possibilitar que o trabalho, né, a qualidade, seja garantida ao longo do projeto. A outra lista também são reuniões e coworkings. Então, toda reunião que a gente tem, ela é listada aqui, ela é elencada. Dentro dela, são colocadas em um checklist as pautas daquela semana. Então, isso é uma maneira de manter as reuniões semanais bem presas,
aquelas pautas, que ela não fique muito dispersa, que a gente consiga falar de tudo aquilo que a gente planeja. Então, planejamos a reunião antes que ela seja feita e seguimos as pautas delas durante a semana mesmo. Então, todas as reuniões são listadas aqui. Temos o backlog geral do projeto, então aqui são todas aquelas atividades que a gente teria que fazer durante o andamento daquele projeto, certo? E aqui entra o Kanban, né, que vai ser meio que a nossa sprint. Óbvio que você pode criar lista para cada sprint, do que você deve fazer em cada sprint. Cada coordenador que cria o Trello fica livre de criar da maneira que você quiser. Esse é somente um exemplo, né? Mais ou menos seguindo um padrão que a gente segue. Mas beleza. Então aqui temos o Kanban, né? Que o Victor comentou. O a fazer, o fazendo e o feito. Aqui foi tudo que foi feito. Atualmente a gente não está fazendo nada porque o projeto basicamente já finalizou. A gente só tem mais uma demanda. Então estão aqui os 3 responsáveis por aquela demanda e com um sininho aqui que representa que tem uma notificação dentro. Então o Trello tem muitas funcionalidades. Óbvio que a gente não consegue entrar totalmente em detalhe de que cada um mas falando um pouquinho do que a gente comentou, esse seria o Planning Poker, né? Então, aqui temos a nota. Então, por exemplo, essa atividade de aba de inovação, né? Que seria criar uma aba para inovação dentro do dashboard, ela está com uma nota de 5. Então, aqui para o Felipe, o nível de esforço que ele pensou que seria para fazer, que ele teria que ter para criar uma aba de inovação seria 5. Então, ele colocou 5. E assim a gente consegue, que nem está aqui, colocar os pontos, né? Os pontos do Planning Poker de cada semana. Então, por exemplo, na semana 3 eram 12 pontos só. Esse é um projeto que era um pouquinho menor, não tinha muitas demandas. Então, a gente conseguia também manter, né, regular a quantidade de Planning Poker, de pontos do Planning Poker por semana, para que não seja uma semana muito, muito cheia, que a gente não consiga realmente fazer tudo aquilo que a gente precisa. E aqui é a análise da sprint, né? Que nem eu falei, tem sim a quantidade de Planning Poker daquela semana, mas também fica livre para você colocar lições aprendidas e algum feedback em relação a alguma ferramenta que você utilizou nesse caso, ou algum feedback de algo que você aprendeu com o cliente que possa ser útil para outros projetos. Então, realmente gerando essa gestão de conhecimento, que é muito importante. No final, a gente realmente entende o que foi feito de errado, o que foi feito de certo no projeto, e para outros projetos futuros que sejam parecidos com aquele ou que tenham algo que se assemelha, a gente consegue tirar informações, né? E o projeto começa de uma maneira muito melhor e assim vai seguindo e, consecutivamente, os projetos têm um embasamento muito, muito forte, então garantindo sempre a qualidade deles. Beleza? Um ponto interessante, Lucas, volta no Trello, rapidamente. É que no próprio Trello tem uma ferramenta que já faz uma análise para vocês sobre a questão do esforço despendido e esforço realmente realizado. Se você clicar em cima na parte, ainda não apareceu. Mas total estimado, acho que é no total estimado, Aí você já consegue ter uma análise bacana de tudo que foi feito, todos os pontos que foram, no caso, elencados, e tudo que foi feito, tudo aquilo que ainda está no cartão para fazer, caso tivesse, né? Então, aí é uma boa análise já feita pela própria plataforma. Realmente, o Trello ele é uma ferramenta muito boa por realmente ter várias funcionalidades, várias especificidades que são muito interessantes e que ajudam as ideologias do Scrum, né? A gente comentou algumas, mas que nem eu falei, a gente não consegue falar todas porque são realmente muitas, mas que nem eu falei, são muito, muito interessantes. Beleza, seguindo aqui a nossa aula, temos o Ora, que é uma outra ferramenta. Aqui temos uma imagem de como é mais ou menos o Ora e provavelmente vocês devem estar pensando que é muito parecido com o Trello, porque realmente que nem eu falei, eles são baseados naquele estilo de Kanban. Então, são muito parecidos. O Ora realmente tem algumas funcionalidades diferentes do Trello,
Também por isso que atualmente estamos começando a rodar alguns projetos nessa plataforma do Ora, e a área de inovação, por ter menos pessoas, já consegue rodar numa plataforma como essa, por ela trazer também informações a mais que o Trello não traz para a gente atualmente. Então, como eu falei, é muito parecida, né? Mas esse é um exemplo de como a inovação utiliza o Ora. Eles dividem por dia, então eles sabem exatamente o que eles têm que fazer em cada dia, né? E cada pessoa tem a sua aba, né? No caso eles chamam de projeto no Ora. Cada um tem o seu projeto, então meio que pessoal, e você consegue dividir por etiquetas. Isso também é possível no Trello, né? Não deu para ver naquele outro Trello, mas você também pode colocar etiquetas no Trello. Mas o Ora, a gente vai falar um pouquinho agora de por que que ele é o diferencial dele. Por que que a gente está começando a passar para o Ora ao invés de usar o Trello, né? Por que que é interessante a gente realmente trocar se o Trello já praticamente consegue englobar todas as nossas demandas, tudo que a gente precisa fazer durante a semana. Bom, então vimos as funcionalidades do Trello e um ponto legal de se abordar é que no Trello o Planning Poker que utilizamos é considerado como um power-up. Então é uma extensão que nós conseguimos colocar. Com a conta gratuita nós podemos colocar apenas uma extensão, então nós nos limitamos apenas ao Planning Poker. Já no Hora nós temos uma funcionalidade a mais que nos ajuda muito, que é você conseguir mensurar o tempo que você gastará com cada atividade. Ou seja, você consegue, em cada cartão de atividade, você clicar para começar a contar um tempo e você começa a trabalhar com aquele tempo rolando. Então, ao final da sua atividade, você vai lá e para o tempo e você tem o tempo gasto por aquela atividade. Então, você teria uma correlação entre o esforço pelo Planning Poker e o tempo gasto real. Então, você teria em suas mãos, né, sei lá, a realidade mais bem definida. E a partir disso, o Ora consegue nos dar alguns gráficos dashboard, medindo quais foram em quais atividades suas horas foram distribuídas. Então você consegue por etiqueta classificar qual a área da sua vida, caso seja uma plataforma para a sua vida pessoal, você despendeu mais tempo. Então, tem como fazer essa comparação de quão produtivo você foi diante de quantas horas você trabalhou em determinada área de sua vida, ou determinado projeto, ou determinada outra etiqueta que você queira mensurar. Então, acaba que esse é o diferencial do Hora, porque temos gratuitamente essa extensão de conseguir mensurar as horas, que também existe no Trello, porém, é uma extensão que nós teríamos que pagar, então acaba que, por enquanto, não é muito viável. E acho legal a gente explicar por que a área de inovação está fazendo isso. O Lucas já falou, por eles terem poucas pessoas, acaba que o impacto de uma mudança grande, né, de uma plataforma para outra, é um pouco menor do que se, por exemplo, nós, como consultores, passássemos a implementar e testar uma nova plataforma, que temos uma área de mais de 20 pessoas e acaba que seria um pouco inviável por isso. Tem um comentário, Lucas? Alguns projetos, né? Eu acho que a gente já está com 2 projetos atualmente rodando no Ora, por também serem equipes menores, né? Cada projeto tem mais ou menos três pessoas por equipe, então a gente consegue colocar os 3 dentro de um Ora de maneira gratuita e a gente está começando a ver se isso é viável para o resto da área. Então, a área de inovação sempre servindo como uma área de testes para a gente, de validação, de algumas ideias que acabam surgindo, de novas ferramentas. Então, ela foi validada por inovação, agora a gente está tentando implementar em outras áreas, além de projetos também, gestão, e está começando e está dando muito certo por ter essa carga horária, né, disponibilizada para a gente conseguir entender realmente quanto que a gente está trabalhando, se a gente está passando muito do horário que é recomendado, até para manter um estado mental bom, né, uma saúde mental, nesses tempos que são mais difíceis, principalmente. Beleza? Exato. Então, nós Ô, galera, agradecemos essa grande oportunidade de estar passando esse conteúdo para vocês e vamos disponibilizar os nossos contatos, caso queiram tirar alguma dúvida. E cabe também ressaltar que qualquer pessoa do grupo de gestão com certeza está aberto para responder alguma coisa, caso queira entender algo mais, realmente na prática, testar algo, tirar dúvidas. Então, muito obrigado, Lucas. a gente ficou muito feliz com esse convite. Espero que vocês tenham gostado da aula.
A gente queria falar mais, né, sobre todos os detalhes do Scrum, porque realmente é um assunto muito interessante, mas infelizmente a gente teve que ficar um pouquinho limitado por causa do tempo, etc. Mas, enfim, a gente está sempre aberto para tirar dúvidas, para conversar. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre gestão de projetos, sobre a metodologia Scrum, ferramentas que a gente usa, beleza? Muito obrigado pelo tempo e até a próxima.